Boa noite, pessoal, e vamos hoje para nossa aula de número 7. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre fotos, como adicionar vídeos, como adicionar áudios, adicionar vídeos com upload, como adicionar vídeos do diretamente e vamos também fazer a criação de um formulário. A aula de hoje ela vai ser bem extensa, mas vai dar tempo da gente estar conhecendo todos esses. Inicialmente, a gente vai falar sobre álbum de fotos, para a gente fazer um álbum de fotos de forma que ele fique agradável ao nosso ver, de forma também que ele fique do outro, com um espaçamento bonitinho e tudo mais, a gente vai estar no o conceito de lista. E dentro desse conceito de lista, como está aqui do lado do nosso código HTML, a gente vai definir uma lista não numerada, vai definir os itens, vamos dar IDs da foto que a gente quer, tanto colocando como foto 1, quanto o nome do lugar opcional. E dentro do item, colocar a tag spam e escrever a descrição que a gente quer para aquela imagem, para quando o usuário mexa, ele saiba onde é aquele lugar, para não ficar somente a foto daquele lugar, e sim ele está entendendo aonde é. Então a gente tem a tag spam para a gente poder fazer as modificações de cada item. Quando a gente adicionar esses itens, a gente vai ter que formatar eles de forma que eles tenham espaço que caiba a imagem, de forma que ele fique visualmente bonito ao nosso ver e ao ver do usuário. Então, é realmente importante a gente estar definindo os IDs, definindo os spams e o ID da nossa lista não ordenada. Depois que a gente fizer as listas, a gente está adicionando o código CSS. O código CSS ele desse formato. E agora a gente vai fazer esse código para a gente ver quais formatações ele vai adquirir quando a gente for aplicando o CSS. Primeiro que a gente vai fazer é definir o nosso HTML. Eu já deixei ele aberto aqui. Outra coisa que vocês têm que lembrar é que o código CSS ele está no arquivo separado. Então a gente não pode diferenciar ele aqui em cima com o link rel style text css href css barra fotos, que esse vai ser o arquivo dele, que está aqui. Primeiro a gente vai estar definindo a lista, e antes de definir a lista, vamos definir esses que estão acima e o nosso título. Então a gente vai colocar aqui um parágrafo, fecha parágrafo, parágrafo, fecha parágrafo. Aqui a gente vai definir como H1. Aqui a gente vai definir a nossa lista não. Ela vai ser um UL com abertura e fechamento. O ID do nosso L vai ser álbum fotos. Álbum traço foto. Álbum foto, beleza. E aí a gente nossos itens de lista. Nosso item de lista vai estar um LI, aqui vai estar fechado. Depois a gente vai definir um que vai fechar primeiro que o nosso LI. A gente vai fazer isso para todos, depois a gente passa definindo os IDs de cada um. Spam, aqui, aqui. Vou copiar essa primeira parte que eu já colo. Aqui a gente definiu os nossos itens de lista. Vamos salvar. Eu já estou com ele aberto aqui numa guia separada, navegador separado. A gente definiu aqui os nossos parágrafos, o nosso título e os nossos itens de lista. Agora a gente vai dar os IDs para eles. O ID a gente vai colocar como foto 01 e os outros vão estar semelhantes, como foto 02, foto 03, para ficar mais fácil de estar localizando o nosso
arquivo depois. Eu não vou alterar, que ele altera tudo de uma vez, sem precisar ficar descendo toda hora. Aqui vai ser 6, 5, 4, 3 e 2. Beleza. Lá não vai mudar nada, porque a gente não fez nenhuma alteração visual e sim semântica, que é a adição dos IDs. Agora vamos dar uma organizada aqui para ele ficar mais visual quando a gente for procurar ele. Salvou. E agora, feito essa parte do nosso código, a gente vai para a nossa formatação em CSS. Primeiro a gente vai formatar o nosso UL álbum. A gente vem aqui o UL, hashtag álbum, foto, abre, fecha. Primeira coisa que a gente vai definir é a largura de cada um deles. Vamos visualizar como que ele está aqui antes da gente executar, para ficar fácil a visualização. Ó, tá com as bolinhas e um embaixo, abaixo do outro, certo? A gente vai definir uma altura para eles de 700 pixels. Isso já vai gerar... Isso não vai gerar nada, porque é um espaçamento lateral e não na vertical, horizontal e não na vertical. Então a gente pode... Essa parte não vai aparecer até o momento. Mas quando a gente estiver definindo os nossos LIs, a gente vai ver que eles lado a lado e esse espaço vai ser bem considerado. Vamos colocar uma margem de 0 pixels para automático. Ele já vai definir os outros 4, como se fosse uma parte semelhante. Um padding de 50 pixels para ele ter um espaçamento interno. E vamos definir também um overflow hiding, que a gente viu na última aula. Vamos salvar, atualizar aqui. Ele só veio por meio, que foi o que a gente definiu aqui no nosso padding e no nosso margin. E, por fim, a gente vai tirar aquelas bolinhas. A gente vai colocar um list style none. Salva, volta aqui, atualiza. Pronto, bolinhas sumiram. E agora a gente vai atualizar cada item dessa lista não ordenada que a gente criou. Daí a gente vai colocar o ID certinho, LI, abaixou, fechou. A gente vai colocar, primeiramente, que eles vão flutuar para a esquerda, vai colocar um float left. Eles vão voltar. Já deu um visual diferente. Ficaram um ao lado do outro, porque aqui a gente colocou o Capitólio Minas Gerais, esse é um, esse é outro, e aqui é outro. A gente colocou 3 imagens lado a lado, 3 itens de lista lado a lado, porque eles têm meio que um espaçamento de 700 pixels que a gente colocou, então ele não vai ocupar todo esse espaço, e a gente colocou a margem alta, então ele está centralizado. Eles vão estar flutuando lado a lado. Vamos colocar uma largura para cada um deles, de 200 pixels, e um height de 200 pixels também. Vamos atualizar e ver o espaçamento que eles vão dar, então, que foi o que eu tinha falado, ficou um ao lado do outro. Esse espaço da UL, ele tem os 700 pixels, que a gente mencionou aqui em cima, e cada uma dos nossos itens tem um espaçamento de 200 pixels, ou seja, até aqui é 200, 200, e aqui é o nosso padding. Depois disso, a gente vai adicionar uma margem de 10 pixels, ela bem rasinha. Vamos botar para vocês verem a diferença que a margem vai dar. Ela aumentou um pouquinho o espaço entre elas. Não sei se deu para todo mundo perceber. A gente vai adicionar uma borda para ficar um efeito mais bonito. Vai colocar uma borda de 5 pixels,
sólida e vamos colocar branca. White. Vamos ver o destaque que ela vai dar pra gente. Aparentemente não deu nada ainda. Vamos alterar para black. É porque estava branca, né? Ele definiu esse quadrado todo. Mas esse quadrado todo é feito, então vamos voltar para o branco. Vamos deixar só como se ela tivesse uma borda. Porque como ela ficou muito grossa, ela vai ficar daquele jeito. O branco é white. White. Beleza. Voltar para o branco. E aí a gente vai definir uma cor de fundo meio cinza para ele. Um background, hashtag FFFFFF. E vamos adicionar também um box shadow, porém vamos ver aqui como que ele está até o momento. Até o momento ele está dessa forma. A gente colocou um background color, mas não surgiu um efeito até o momento. Então vamos adicionar o nosso box shadow de 1 pixel, 1 pixel, um espalhamento de 3 pixels. E vamos adicionar um cinza um pouquinho mais claro. Deixa eu usar um RGBA 000.4. Ponto e vírgula. A gente salva. Atualiza. E aí ele deu esse efeitozinho pra gente aqui. Ele tá bem fraquinho, mas dá para perceber que ele já tem uma diferença. Aí a nossa imagem vai entrar aqui atrás. E aqui a gente vai ter a descrição do local. Aí a gente terminou essa parte do nosso slide, que ele acaba aqui no nosso box shadow. Aí, após a gente estar colocando o box shadow e dando aquele efeito, a gente vai estar adicionando as imagens e aplicando um novo comando que a gente vai ver hoje, que é o WebKit Transform Scale, que é esse aqui, ó. Epa, passou. WebKit Transform Scale. Ele vai definir uma escala para nossa imagem. Ou seja, se a gente colocar uma escala como está aqui do lado de 1.1, ele vai dar 50% de zoom, que seria o normal, 1.5 referenciaria 50%. Então ele daria 50% de zoom naquela imagem. O 0.5 ele reduziria 50%. E para a gente usar esse comando, a gente vai usar outro comando que é o hover. A gente vai usar o hover junto a ele, para que quando a gente passar o mouse sobre a imagem, ele aplique um efeito de zoom. Então, isso vai dar um diferencial para o nosso álbum de fotos. Porque quando a gente passar o mouse por cima, ele vai dar um zoom na imagem e a gente vai abrir ela. Porque a princípio a gente vai colocar ela meio que não completa naquele fundo, no quadrado que a gente estava aqui, ó, do item de lista. A gente não vai colocar ela inteiramente inteira. Ela vai estar mostrando, porém as bordas vão estar ocultadas. E quando a gente passar o mouse, esse zoom vai fazer com que essa borda apareça. Acho que deu para entender a ideia que a gente quer fazer. E para isso a gente vai estar adicionando as imagens primeiro. Depois a gente tem que adicionar o comando hover. E depois a gente adiciona a nossa escala dentro do UL. Primeiro vamos adicionar cada para a gente adicionar as imagens, a gente vai ter que definir onde elas estão primeiro. Então, vamos colocar adicionando imagem. Beleza. A gente colocou adicionando imagens. Aí ela está dentro do nosso L com o ID traço foto dentro do LI foto 01. Aí a gente abre e fecha e a gente vai utilizar o background. Background é o primeiro.
background, choose URL, definido o URL, a gente está no nosso arquivo CSS. Deixa eu pegar ele aqui onde a gente está. A gente está no nosso arquivo CSS fotos. Então a gente vai fazer o que? A gente vai retroceder uma pasta, a gente vai voltar uma e vai entrar na pasta imagens e aí a gente quer a foto 01. Beleza? Então para a gente retroceder a imagem, a gente vai colocar 2 pontos, barra para a direita, entrar na pasta imagens, barra para a direita, e aí a gente quer o arquivo foto. Opa, saiu. Foto01.png. Pronto. Definido isso, a gente tem que... Vamos salvar e vamos atualizar aqui para a gente ver como que ela tá. Atualizou. Ela ainda não inseriu. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Faltou as aspas. Detalhes. Salvou. Atualizou. Não foram só as aspas. Ou é aspas dupla. Tem isso também. Salva. Atualiza. Não é aspas duplas. Ponto e vírgula. Abriu. Fechou. Underline álbum foto. LI. Foto 01. Tá certo, D? Foto 01. Álbum foto. LI. Tá ok aqui. Vamos adicionar comeu o... Ó, vamos ver se era isso. Era exatamente isso. E aqui tá o jeito que eu falei para vocês. Ela não tá a imagem inteira, mas ela tá mostrando uma parte. Aí a gente vai fazer esse procedimento para todas as outras, porém a gente vai fazer definir uma posição. Aquela posição não tá agradável. Então a gente vai definir um background position. E aí a gente define esse ponto para ela ficar centralizada, 100%, 50%. Ponto e vírgula. A gente vai definir o tamanho da imagem. Como eu falei para vocês, eu quero que ela apareça inteira. Então, eu vou colocar um tamanho que eu defini 200 pixels. Então, eu vou colocar um 350 pixels e 350 para ela ficar um quadradinho certo. Pixels, ok. Vou definir a nossa cor. Então, vamos no background color, hashtag FF. Salvamos, vamos ver o efeito que a gente aplicou na imagem. Ela ficou centralizada, agora está mais bonita, porém ainda não está aparecendo a imagem inteira, da forma que a gente queria. Agora a gente vai fazer esse comando para todas as outras imagens, porém ainda faltou um comando aqui, que foi o hover. Quando a gente passar o mouse, a gente vai querer que a imagem apareça inteira. Então a gente vai estar colocando a mesma função aqui, porém com o 2 pontos hover. A gente apaga, aqui coloca essa parte e a gente vai definir o background position. O contrário dali em cima que a gente colocou 50 pixels para ficar igual, aqui a gente vai colocar pixels e 0 pixels para ela dar o espaço inteiro. E aí a gente coloca um background size do tamanho que a gente definiu que o item de lista teria. Seria 200 pixels por 200 pixels. Feito isso, a gente atualiza. Vou atualizar aqui. Ao passar o mouse, ele dá uma reduzida, né? Porém, esse efeito ele tá bem ruimzinho e a gente vai estar arrumando ele com o WebKit que eu acabei de mencionar. Mas antes disso, a gente vai adicionar para todas as outras imagens a mesma função, mudando apenas o nosso ID aqui, o nosso ID aqui e o nosso nome da imagem. Então a gente vai copiar esse código e
5 vezes. 3, 4, 5. Beleza. Vamos ver se está tudo certo. Aqui a gente fez a primeira, acabou a primeira, vamos para a segunda. Segunda, foto 2. Aqui 2. Pronto. O 2 já foi. Vamos para o 3. 3. Foi. Vamos para o 4. Faltou aqui. 4 já foi. A gente vai para o 5. A gente vai para o 6. Apareceu o último. Se tiver colado a mais, a gente apaga. E o nosso hover. Pronto, perfeito. A gente salva. Vamos atualizar aqui. A gente atualizou, todas as imagens apareceram com o mesmo efeito que a gente queria. Adicionado tudo que todas as imagens, a gente vai fazer as formatações. Primeiro, a gente pode começar com o nosso hover para dar aquele visual. Então a gente vai estar colocando o mesmo que a gente colocou aqui, porém ele vai ser para todas as fotos. Então ele vai ser um LI e o 2 pontos hover. Dentro do hover, a gente vai colocar o parâmetro que eu tinha falado para vocês, que é o WebKit Transform Scale. Então ele vai ser WebKit. Eu vou copiar ele daqui para a gente não ter nenhum erro. Apagou esse daqui. E aqui em valor, eu coloco o valor que eu quero, que no caso é 1.5. Definido isso, a gente colocou o ponto e vírgula. E aí a gente salva e vamos ver como que ele ficou aqui na nossa página. Ele já deu esse zoom bem maior, que já dá um efeito mais bonitinho. Porém, ele tá um efeito muito rápido. Na hora que a gente passa, tá instantâneo ele aumentar. Vamos fazer um efeito de transição para que isso aconteça. Esse efeito de transição vai ser o WebKit Transition ao ponto, o tempo que eu quero e o efeito que eu quero. Esse ao, ele quer dizer que é para todas as tags. Ponto 4S é o tempo e o easing é o tipo que a gente quer de transição. Aqui no documento de definição de tags de CSS, eu coloquei para vocês aqui, ó, significa as tags que eu quero colocar, o tempo e o tipo de transição. Aí aqui eu coloquei um link que ele vai mostrar o tipo de transição que você pode estar colocando. Tá aqui embaixo, cadê? Aqui tem ó, o Linear, Waze, Easy In, Easy Out, Easy... Aí vocês podem estar testando para ver qual adapta melhor no site de vocês. Aqui tem o Cub, Kubernetes, tem vários tipos de transição que vocês podem estar adicionando. Ele está no documento de... Eita, eu fechei tudo. Calma, gente. Que isso? Bugou. Não, tô aqui ainda. Vocês estão vendo minha tela ainda, galera? Sim. Achei que tinha caído Estamos tudo. vendo sim, Luiz. É que bugou aqui, achei que tinha caído tudo. Tá. Beleza, beleza, vamos voltar lá. A gente viu os tipos de transição. Aí a gente vai adicionar esse kit no nosso código na parte do web. Ou seja, ele vai adicionar para todos os LIs, ele vai adicionar todo esse efeito, inclusive o transition. A gente vai salvar, vamos lá ele.
ele já vai dar um efeito mais bonitinho. Ele aparece aumentando. E agora a gente vai definir essa legenda que ela tá quase invisível aqui em cima. Para definir essa legenda, a gente vai usar o span que a gente colocou lá, mas ele vai estar ainda dentro do UL, hashtag álbum foto. Aí a gente coloca o span, a gente abre e fecha. E dentro do span a gente vai colocar a opacidade zero, porque a gente quer que essa legenda apareça quando o mouse por cima daquela imagem. A gente vai definir uma cor para ele, igual que a gente vem definindo. A gente vai colocar também um text shadow. Opa. Shadow de um pixel. Um pixel, um pixel, um pixel, cor preta. Adicionado isso, agora a gente vai colocar uma cor de fundo para ele. Uma cor de fundo. Vai ser um background color. Background color. Vamos utilizar um RGBA. Colocar um cinza mais clarinho. Coloca 000.4. A gente salva ele. E a gente já dá uma atualizada lá pra gente ver como que ele tá ficando. Ele já colocou um fundinho mais cinza, cor branca. Já deu uma melhorada. Porém, a gente quer mais ainda. Depois de adicionado isso, a gente vai adicionar a fonte que a gente quer. A fonte que a gente quer é um fonte de tamanho 9pt. E aí a gente vai adicionar um... Pera, deixa eu voltar aqui no slide. Aqui, ó, a gente vai adicionar um line de 375 pixels. Para ele fazer com que a nossa legenda desça e apareça aqui embaixo. A gente vai definir um padding de 5 pixels para dar um espaçamento. A gente coloca uma opacidade de 1 quando o mouse passar por cima. Vamos voltar aqui. É um line height de 375 pixels, né? Isso. E um padding de 5 pixels. A gente atualiza, coloca aqui. Ele já está aparecendo. Beleza. Opacity tá 0 pixels. Eu coloquei aqui, por isso que ele está aparecendo. Que não era para ele estar aparecendo aqui. Aí agora sim. Aí agora a gente o comando para quando passar o mouse por cima, ele altere a opacidade. Para isso a gente vai estar colocando o L, hashtag álbum, traço, TI, 2 pontos, hover, passo e spam. A gente vai modificar apenas o spam. Aí a gente coloca um opacity 1, ponto e vírgula. A gente vai, opa, lugar errado. A gente vai atualizar aqui e quando aparecer, ele já vai aparecer as fotos. Podem ver que as fotos estão todas bem dimensionadas. A gente colocou 200 pixels. Aqui ela vai crescer para 350. A gente definiu a legenda. E aí a gente já tem o nosso álbum de fotos. Se a gente quiser aumentar a quantidade de fotos ou fotos, basta a gente estar adicionando, porque a gente definiu uma largura de 700 pixels. Se a gente quiser que entre 4 imagens ali em cima, é só a gente aumentar isso para 900 mil pixels. Aí ele já vai estar inserindo mais imagens acima. Ó. A gente deu 4 imagens. 200, 200, 200, 200, 800 pixels, mais os espaçamentos que a gente colocou. A borda branca que a gente colocou, ela tá aqui, ó, que aquela hora não dava pra gente ver, mas agora ela já fica bem mais visível. Vou voltar para os 700, que eu acho que é mais agradável. Mas aí fica a critério de vocês. E aqui a gente já terminou a nossa página de cachoeira. A gente pode salvar tudo e fechar.
a nossa página de cachoeira, a gente vai partir para a nossa página de praia, onde a gente vai aprender a colocar áudios e vídeos. Indo para o slide, a gente obteve. E aí a gente vai primeiro adicionar o áudio. Para a gente adicionar o áudio, a gente vai utilizar a tag áudio e o atributo mais importante dela, que é o controls controls. Ele é um atributo que vai permitir com que o usuário consiga dar pause no nosso áudio, que ele consiga aumentar, que ele consiga voltar, que ele possa fazer os controles sobre esse áudio. Se a gente não adicionar, esses botões vão aparecer. Em seguida, a gente tem que adicionar o áudio que a gente quer, source src, aí a gente vai colocar, depois a gente tem o type dela. O type sempre vai começar barra a extensão que a gente tá do MP3, é o ponto MP3, aí PNG, que é um formato um pouquinho diferente, mas só a gente, numa pesquisada que a gente acha esse formato dele. Esses são os formatos mais comuns que a gente tem. EG, o ACC e o OGG, que vai ser o AAC, OGG e MP3. O MP3 é utilizado mais no sistema do iPhone, eu esqueci o nome, mas é mais nesse formato, e o OGG é utilizado em outros navegadores. E a gente tem que fazer o uso desses formatos porque a gente não sabe onde o usuário vai ver. Por exemplo, se a gente adiciona um áudio apenas em 3, se o cara entrar em um iPhone, por exemplo, escutar o nosso áudio, que a gente não adaptou para ele, a gente tem que estar adicionando todos os áudios, os formatos possíveis, ou pelo menos os 3 mais comuns no mínimo. E aí, quando a gente fazer isso, vai fazer com que quando ele entre, ele escute o áudio de forma que para todos os navegadores. E isso não vai interferir na sincronia da música. Por exemplo, eu tenho 3 áudios, se eu der pauzinho, vai ficar tocando. Não vai carregar apenas um. Quando o áudio for carregado na página web, é recomendado que eles não tenham no mínimo 3 formatos, como eu falei para vocês. Para fazer isso, a gente vai precisar de fazer a conversão. Para a gente fazer essa conversão, eu deixei um site que vocês podem estar usando aqui, que é só vocês acharem o áudio que vocês querem, por exemplo, no YouTube ou em outro lugar que vocês já tenham esse áudio, jogam ele lá e ele vai converter para o formato que vocês quiserem. E aqui embaixo eu inseri a mensagem, desculpa, mas não foi possível carregar o áudio. Essa frase ela vai aparecer caso nenhum dos áudios apareça. Então, essa frase vai estar aparecendo. O caminho que a gente coloca aqui é comum, quanto a gente já viu anteriormente. E agora a gente vai estar adicionando o áudio. Vamos dar um Open File. Área de trabalho aqui, a gente vai utilizar o CSS Multimídia. E aí a gente vai abrir o nosso arquivo praia. Ele já está todo formatado aqui. Aqui em cima eu já referenciei o arquivo multimídia. Aqui a gente vai colocar arroba charset 8, ponto e vírgula no final, para deixar definido certinho. E aí a gente vai adicionar os áudios. Aqui entra um áudio e aqui entra um vídeo. A gente vai estar adicionando primeiro o áudio, depois a gente vai passar para o nosso vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma div. Essa div vai conter todos os áudios e vídeos. A gente vai fechar ela aqui antes dos créditos. Adicionada a div, a gente tem que dar um ID para ela. Vamos dar um ID de TV Música, que dentro dela vai ter a TV e o áudio, então TV Música. Em seguida, a gente vai adicionar o áudio primeiro, depois a gente vai fazer uma formatação para colocar o vídeo dentro de uma imagem, para dar um destaque um pouquinho diferente. Mas aí a gente vai ver já já. Primeiro vamos adicionar o áudio com a tag áudio. Comum.
E aí a gente vai adicionar o source, que eu falei para você. A gente vai adicionar 3 source. A tag source ela não tem fechamento, então vai ficar apenas dessa forma. Aqui tem uma barrinha a mais. Aqui a gente coloca um source. Aí aqui a gente vai colocar o caminho de cada uma delas. Ele está lá no slide, é o mesmo caminho. A gente vai entrar na pasta áudio, a gente dá um barra, som, underline do, underline mar, ponto mp3. Esse vai ser o primeiro. Todos os outros vão ser iguais, só vai mudar a extensão de mp3. A gente vai colocar ponto .aac, dei o M, e aqui a gente vai colocar o OGG. No type a gente vai colocar o áudio, barra o que eu tinha pensado que é um pouquinho diferente, que é o MPEG. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, áudio barra XAAC. Aqui é o OGG, então é áudio barra OGG. Pronto. E aí a gente coloca um desculpe, não foi possível carregar o seu áudio. Pronto. Aqui a gente atualiza, a gente salva, né? Deixa eu ver se não tem nada errado. A gente não colocou o ID que a gente ia ter colocado aqui e o controls, que ele vai fazer com que as alterações não possam ser feitas. Vou colocar o ID música. Vamos deixar sem o controls para vocês estarem vendo como que ele vai aparecer. Bom, a gente atualiza aqui. O áudio sumiu. Que a gente não definiu uma posição para ele. Vamos ter que voltar aqui no nosso CSS e definir uma posição para ele. A gente definiu uma posição para ele, a gente vai conseguir encontrar ele. Vamos colocar em uma tag áudio. Vamos colocar o ID que a gente deu para ela, que é música. Depois a gente vai colocar um display block para ela se comportar como um bloco. Uma posição relativa. Vamos colocar também o alinhamento na vertical e um alinhamento horizontal. Então a gente coloca um left de 950 para ele ficar na nossa lateral direita. 950 pixels. Um top de 45 pixels bem baixo. E uma cor de fundo cinza. A gente salva e vamos atualizar. Cadê? Ele não está aparecendo. Vamos ver se a gente escreveu uma coisa errada no código. Abriu a div, fechou a div. Vamos comparar aqui com o nosso. A gente abriu o áudio, o ID. Não colocamos o controls. Será que pode ser que aqui seja o fechamento dela, que não entrou automaticamente? Não foi isso. src line áudio barra solar.mp3.ac entre aspas duplas. Não foi possível. Que estranho. Que não funcionou aqui. Vamos abrir um outro para a gente conferir. Área de trabalho. Que aí a gente vem praia, que é o que a gente quer. Aqui foi onde a gente definiu o áudio. Vou dar um Ctrl C e vou colar abaixo desse para a gente ver se tem algum erro gritante entre os dois. Áudio, ID, música, control, source, src.
Exatamente, tá ok, vamos salvar, vamos executar, ver se ele aparece. Agora ele apareceu. Então tem alguma coisa que é diferente. A princípio deve ser o Ctrl que a gente não colocou aqui. Vamos excluir essa parte de baixo, que foi o que a gente acabou de colar. Vamos atualizar e era o Ctrl, por isso não apareceu. Beleza. Então é obrigatório estar colocando o Ctrl, senão ele não vai executar da maneira correta. Vamos tirar de novo aqui, salvar, para ver se ele some, sumiu. Era exatamente por isso. Voltou, Ctrl S. Salvamos, atualizar de novo e ele voltou. Aí a gente definiu uma posição para ele. Cadê? A gente definiu a posição dele aqui, a cor do fundo dele aqui. E eu vou mudar esse background color para vocês estarem vendo o que pode alterar nele. Só o que você pode alterar dentro do que você adicionar é esse fundinho aqui, por isso eu coloquei ele cinza. Mais adaptado com essa parte. Porque cada navegador vai ler o áudio de uma forma. Por exemplo, aqui a gente está vendo no Google Chrome, vai ficar desse formato. Vamos tentar abrir ele em outro navegador. Por exemplo, o Opera. Esperar um pouquinho que o Opera ele demora um pouquinho. A gente fechou esse, só que a gente abriu. E já acredito que o Opera ele tem um resultado diferente. Não, é igual. Vamos fechar ele. Vamos abrir no Explore. Mas em algum navegador ele vai dar uma diferença. Então, aqui ele nem adicionou, porque ele acho que não está adaptado. Aqui. Foi o que a gente tinha escrevido que ele não leu. Vamos colocar agora no Microsoft Edge. Ele definiu o mesmo formato que aqui no Chrome. Mas em alguns navegadores vai ter uma diferença, acho que é o Firefox, deve ter uma diferença. Eu não tenho ele instalado, então não vai dar para executar. E outros navegadores pode ser que tenha um visual diferente, porém ele é padrão e não dá para a gente estar alterando ele. Vamos voltar aqui na cor que a gente estava antes. Vamos deixar ele aqui porque a gente ainda vai ensinar no nosso vídeo. Depois a gente tirar o vídeo e a gente posiciona ele de maneira corretinha. Que a gente adicionou. Agora a gente vai ver o upload, adicionando vídeos com upload. Para adicionar um vídeo com upload, a gente tem as vantagens e as desvantagens. Da mesma forma que a gente adicionar um vídeo do YouTube, também tem suas vantagens, também tem suas desvantagens. A vantagem de adicionar um vídeo com upload é que você não corre risco dele ser removido da sua página e ele não pode sair fora do ar. A não ser que tenha alguma denúncia, alguma coisa envolvida de plágio, essas coisas. Mas sem contar aí, não pode ser removido da sua página web. Com relação à desvantagem, a gente tem que ele consome muito espaço de armazenamento e o valor de custo de uma hospedagem com armazenamento grande é maior. Então, se você for hospedar o seu site em algum lugar e ele tiver uma quantidade grande de vídeo, você meio que não vai, você vai ter que pagar um valor alto por conta disso. E foi até o que eu falei para vocês poderiam ter baixado o arquivo de vídeo depois, porque ele tinha aproximadamente 2 GB, sendo que eu ia adicionar apenas 3 vídeos. Porém, para eu adicionar 3 vídeos na minha página web, eu vou ter que adicionar outros formatos, como foi o caso que a gente viu com o áudio. No vídeo não é diferente, a gente tem que fazer a mesma coisa. Para adicionar um vídeo, a gente vai usar a tag vídeo
A gente vai colocar o D, o controls também. E aí a gente pode adicionar o atributo poster. Esse atributo poster, ele vai fazer com que a imagem inicial do vídeo seja essa que a gente está definindo, para às vezes não parar numa imagem deselegante, uma imagem borrada, para não ficar um vídeo feio. Então a gente pode estar definindo essa capa. A gente vai utilizar a mesma tag source src e o type a gente vai definir vídeo barra mp4, vídeo barra webm e vídeo barra OGG ou OGV. Então, para vídeo tem a mesma função do áudio que a gente viu agora há pouco, e esses são os vídeos mais comuns que a gente tem, mp4, webm e OGV. E aqui embaixo coloquei para vocês também um navegador, um local que vocês podem estar fazendo essa conversão, porém vídeos muito grandes, sites de conversão sites de conversão não fazem essa conversão gratuitamente para vídeos, por exemplo, de 10, 12 minutos. Então tem essa limitação também. Aí a gente vai ter que ver se é mais viável para a gente. Vamos adicionar aqui o nosso vídeo com upload. A gente vai usar o vídeo. Fechou? A gente adiciona o source. Outro source. Outro source. E aí a gente copia a mesma mensagem aqui para baixo. Carregar o vídeo. Beleza. A gente já para também. Ok, aí a gente vai estar definindo a pasta. A gente vai entrar na pasta vídeo, vai pegar o arquivo que chama 10-melhores-praia, praias-do-brasil. .mp4. Aí a extensão a gente digita vídeo barra mp4. É isso, a gente define o vídeo. O mesmo vai ser para essa parte aqui, só que a gente vai mudar a extensão. A gente vai mudar a extensão para webm. E a de baixo a gente vai mudar a extensão para OGV. OGV, que a gente pode encontrar lá em propriedades do nosso vídeo. Aí a gente vê a propriedade que ele é. O que vai ser o vídeo. Peguei as aspas. Barra webm. E aqui a mesma coisa, vídeo barra OGG. Aqui a gente salvou e a gente precisa fazer as alterações da nossa tag vídeo. Que aí a gente vai adicionar um ID para ela de filme. ID igual aspas filme. A gente adiciona um controls. Vamos adicionar também um poster. O poster ele vai estar dentro de imagens barra capa melhores traço praias.png. A princípio eu não vou colocar ela, vou colocar duas iguais, que aí ele não vai ler, ele vai ler só o restante. Vamos atualizar aqui no nosso site para a gente ver o vídeo, se ele foi certinho. O vídeo foi inserido aqui. Quando a gente play, ele não está dando play. Vamos voltar aqui para a gente ver se não tem alguma coisa além do PNG que a gente definiu. A gente definiu TRC, vídeo, 10, melhores praias do Brasil. O princípio está correto, mas vamos ver aqui nas imagens. Nas imagens não, né? No vídeo. Ver se está correto. Renomeia. Dá um Ctrl C no nome. E aí a gente cola aqui.
Tá no lugar certo, tá no lugar certo. Ctrl V. Aparentemente estava correto. Vídeo. Salvou, vamos atualizar aqui de novo. Ele ainda não está executando. Luiz, não tem barra no final do type? Oi? Depois, Escutou. não tem uma barra depois das aspas, nesse caso? Aqui, aqui, aqui no final, né? É, será que é isso? Pode ser. Não era. Vamos ver se tá diferente daqui. Aqui eu tenho a barra. Deve ser algum detalhe minúsculo outro que a gente não viu. Ó, Ctrls, o pôster. Vamos colocar o pôster correto, que às vezes vai aqui, né? Atualizar. Ele vai aparecer o pôster que eu pedi, só que ainda não está executando o vídeo. Deixa eu ver o caminho correto. Eu estou no praias. Eu entro em vídeo, 10 melhores praias do Brasil. Tá. A extensão, acredito estar certo. Vídeo. Tá. Vamos abrir um outro arquivo que a gente vê, confere também. Igual a gente fez com o áudio. Vou colocar abaixo desse, que a gente tem alguma diferença. Vídeo, espaço, filme, controls, Walter. Acho que o Controls tá errado, não tá também? Tá escrito Controls. Ah, não, mas acho que no caso de cima tava certo, né? Constro. Ah, é Constro. Será? Não, vai ser controls. De baixo, na real. E outra É dúvida que eu fiquei, controls. é no OGV? É OGV ou OGG? Porque acho que no final tem o que tá OGG. E aqui vai aqui é OGV, aqui vai ser OGG. Ah, beleza. É igual essa definição, MP3 para MPEG. O OGG ele vai servir para os dois aqui nesse caso. Entendi. Vamos atualizar e executar esse outro ele vai estar executando. Esse outro executou. Só tem que achar a diferença entre eles. Se alguém estiver vendo, pode falar, tá, pessoal? Source, SRC. Aqui, ó, é vídeos. Um vídeo. Acredito que seja isso. Vou apagar, salvou. Volta aqui. Atualiza. Isso, ele abriu aqui na imagem que a gente queria. Adicionou o vídeo. Só que ele está gigante. Então a gente vai ter que fazer a formatação dele também. A gente pode fechar aqui. Era só aquele detalhezinho mesmo. Beleza. Aí agora a gente vai fazer a formatação para o vídeo ficar num tamanho ok. A gente vai adicionar vídeo, hashtag fio, abre e fecha, um display block. Aí a gente vai estar numa posição absoluta para ele, que a gente não quer que ele deixe um espaço da onde ele saiu. Um left de 495 pixels, ele ficar mais ou menos no meio. E um top de 5 para ele também ficar no meio. 525, né? Vamos colocar uma altura para o nosso vídeo, 330 pixels. E vamos colocar uma largura de 330 e uma altura de 220 pixels. Agora sim. Vamos atualizar ele aqui. Só para... Ele veio para cá.
Beleza. Feito isso, a gente vai atualizar agora a nossa página de forma geral. Inserindo o vídeo com o upload do YouTube. A gente vai passar por esses slides e depois volta para inserir do YouTube. Aqui a gente vai fazer todas as formatações. Para começar, a gente vai com a imagem e vai colocar essas formatações: posição, altura, largura, posição, borda e o box. A gente fez a formatação do áudio e do filme. E aí a gente vai precisar fazer a formação dos créditos também. Primeiro a gente vai colocar a imagem para e vamos ver se ela vai ajustar conforme a gente queria. Aqui a gente vai adicionar a imagem, eu falo para vocês, dentro da e antes do nosso áudio. Adicionar a tag IMG com o D de TV. A gente vai colocar uma TV de avião ali. Dentro dessa TV a gente vai colocar o SRC. Dentro do SRC vai ter o underline imagens na frente, barra TV-avião .png. Vai ser isso, a gente atualizar aqui para a gente ver. Aí a gente vai inserir o vídeo dentro desse Sky. O vídeo já está posicionado aqui, agora a gente vai centralizar essa imagem. Vou colocar a imagem aqui em cima, vai ficar um TV, abriu, fechou. Ok. Aí a gente vai colocar a posição dela como relativa. Então, position relative, uma altura de 500 pixels, uma largura de 500 pixels, eu sempre confundo os dois, a altura de 500 pixels, um alinhamento total considerado pela esquerda de 270 pixels, um top, a gente vai considerar ele de 0 pixels, ele não vai ficar lá em cima porque a posição dele está relativa, e um margem alto para ele centralizar. Aí já está um border de 2 pixels, sólido e preto. Black. Beleza. Depois a gente adiciona o box shadow por último para ele ter feito o visual melhor pra gente. E aí a gente vai atualizando a posição da imagem conforme a gente vê que seja necessário. Porque pode ser que a gente não acerte a linha e ela fica um pouquinho ao lado. Atualizando. Ela ficou praticamente praticamente ok. Aí a gente pode estar alterando, se achar que desce um pouco, sobe mais um pouco, ou altera o tamanho do nosso para ele preencher a maior parte. A gente pode estar fazendo as alterações. Agora a gente vai adicionar aqui os nossos créditos. Como a gente viu aqui, atualizar os nossos créditos, a gente vai colocar um alinhamento de dado, um text dentro de 10 pixels e um background color RGBA, um padding curto e um espaçamento lateral para ele. Então a gente vai adicionar, a gente não adicionou um parágrafo aqui ainda, então a gente adiciona um parágrafo com o ID créditos, para ele não se confundir com o arquivo estilo que a gente chamou lá em cima. A gente definir só parágrafo, ele vai alterar como se fosse aquele parágrafo dos outros que a gente utilizou. Créditos. Aí fechou. Aí a gente vai colocar o text Alify. A gente vai colocar um text ident de 10 pixels. Um background color RGBA de 000.1 para ele ficar bem clarinho.
um padding de 1 pixel e um widget de 630, que a gente tinha visto lá, de 30 pixels. A gente volta aqui para o site, atualizar ele. E aí definiu esse espacinho que a gente deu. E aqui a gente tem o nosso áudio inserido certo. A gente clica ele dá play, a gente para, pode passar para frente, aumentar o volume. O mesmo acontece com Melhores Praias. Feito isso, a gente praticamente terminou essa parte. Só ver se não faltou nenhuma parte. Em que ele está aqui. Para inserir o link, a gente vai utilizar os mesmos parâmetros que a gente utilizou nos outros. A gente vai colocar A, vai fechar o A, que a gente utilizou para adicionar o link. A gente vai copiar esse link todo, vai adicionar o href, dá um Ctrl V, a gente salva. E como a gente já formatou ele no nosso estilo, ele já vai ficar no mesmo formato. Aqui eu acho que adicionei mais coisa no código. Aqui. Pronto. Agora sim. Aí se eu quiser aumentar a letra, é só eu definir para aumentar também. Aí eu posso fazer alterações conforme eu quiser. Beleza? Aí agora a gente vai adicionar vídeos através do YouTube. Essa parte ela é bem mais fácil, bem mais rápida. E as vantagens da gente ter um vídeo adicionado diretamente do YouTube, que ele consome pouco, ele tem alta qualidade de resolução e é aceito em todos os navegadores. Deixa eu só atualizar aqui que eu coloquei muito errado. Aqui, ó. Pouco espaço de armazenamento. Aí, quando vocês lembrem. Alta qualidade de resolução, aceito em todos os navegadores. Então, você não precisa colocar vários formatos. E que ele corre o risco de sair fora do ar ou ser excluído pelo proprietário do vídeo. Aqui eu coloquei um passo a passo que a gente vai para colocar o vídeo. Na apostila eu tenho esse passo a passo mais detalhoso também. E agora eu vou mostrar para vocês. A gente coloca esse vídeo aqui. Para a gente colocar, a gente vai voltar lá na nossa página de index. Eu vou aqui. Mais tarde. Projeto. Aqui. O índice, que a gente não inseriu ele aqui embaixo ainda. Aqui entra um vídeo e aqui entra um vídeo. A gente vai estar colocando 2 vídeos aqui que são inseridos do YouTube. A gente vai copiar esse link. A gente vai abrir ele aqui. A gente vai usar o outro também. Já vou colar ele aqui. Eu vou ter que copiar de novo. Beleza. Agora o vídeo aqui ele abriu. Mas eu quero ele diretamente do YouTube, porque ele está em outro formato. Foi o que eu tinha colocado lá. Só esperar ele carregar. Aí a gente vai... O primeiro passo é a gente escolher o vídeo, né, que a gente quer. Entrar na função compartilhar. Depois a gente seleciona a opção incorporar, que vai aparecer esse código aqui. Aí a gente seleciona a opção copiar. E a gente cola ele no nosso código, alterando somente os campos de dimensão lateral e de dimensões laterais e de altura também. O vídeo começou aqui. Esse vídeo já está no anúncio. Beleza. Esse é o primeiro vídeo que a gente tem que adicionar. A gente vai entrar aqui em compartilhar. A gente vai vir em incorporar. Aqui eu posso definir em quantos segundos eu quero que o vídeo comece. Por exemplo, se ele não começa do começo, tem tipo aquela abertura do canal ou tem alguma coisa na frente. A gente coloca esse começar em e a gente consegue atualizar, tanto lá naquele momento quanto aqui. Aí eu posso definir o espaço que eu quero. Feito isso, eu venho em copiar. Eu copio esse link,
volto no meu navegador, dou um Ctrl V, inserido. Só que aí, esse espaçamento que eu dei aqui, foi o espaçamento que eu dei para colocar, quer dizer, aqui a gente tem uma largura e uma altura definida no vídeo. Então, quando a gente salvar e atualizar aqui no nosso home, ele vai colocar o tamanho que ele quer. E aí a gente pode estar alterando isso tanto no CSS quanto ali diretamente. Vamos adicionar já aqui o outro vídeo também. A gente vai fazer o mesmo procedimento, compartilhar, incorporar, copiar, copiou, fechamos, voltamos aqui, aí a gente cola. Pronto. E aí, se a gente quiser fazer uma formatação geral, a gente pode colocar um ID para ele e fazer uma formatação no nosso CSS multimídia, que é o que a gente vai fazer agora com esse vídeo de baixo. Esse vídeo de baixo a gente vai apagar essa parte que ele deu pra gente. A gente vai definir um ID para ele de vídeo YouTube. E vai ficar dessa cor mesmo, aí a gente salva. E a gente pode fazer a formatação aqui. Esse outro, a gente já deu uma olhada nesse e ele precisa diminuir também em alguns aspectos. Vamos dar um nome para ele também. Cadê? Aqui, aqui. Vamos colocar os dois com o mesmo nome, só que aí colocar os dois com o mesmo nome não vai dar certo, que cada um está em um lugar diferente. Então a gente coloca filme index, só para dar uma diferenciada. Aí a gente vai adicionar esses dois aqui. A gente vai usar a tag vídeo. A gente utilizou a tag vídeo aqui. Deixa eu só ver. Não, a gente utilizou um iframe. Então a gente não vai formatar a tag vídeo. A gente vai atualizar a tag iframe. Para atualizar o iframe, a gente coloca iframe, hashtag vídeo traço YouTube, que foi o que a gente colocou lá. E YouTube. Abriu, fechou. Vamos colocar o orçamento dela como um bloco. Ponto e vírgula, um position relative, um left de menos 100 pixels, um top de 0 pixels, um espaçamento lateral de 250, que era mais ou menos que já estava lá, e uma altura de 350 pixels. Aí a gente salva, volta aqui no nosso site, atualiza. E qual foi que a gente modificou? Foi esse de... Cadê? Aí ele aparece aqui. A gente pode estar modificando o tamanho que a gente quiser, colocando os espaçamentos. Aqui a gente fez 550, só que ele está muito pequeno. Vamos ver se está escrito certo nesse outro. Vamos pegar o ID dele, copia, volta aqui. Deixa eu ver, estava certo. Aqui. Ou a gente pode mesmo fazer uma anotação aqui, se não der certo ali, por exemplo. A gente coloca aqui, dá um Ctrl V, aí a gente só precisa colocar as aspas aqui dentro, e aqui vai ter um sinal de igual. Igual, aspas, aspas de novo, salvou. Vamos ver aqui se ele analisa agora. Que agora ele mudou da forma que a gente queria. Só que ele não está na posição que a gente queria. Aí a gente vai fazer essa formatação lá também. É igual, aspas, relative, que
aspas aqui, sinal de igual aqui, aspas aqui, exclui aqui. A gente salva aqui, ele já vai entender o que a gente quis dizer. Beleza. Feita essa formatação, a gente vai pro de baixo aqui. Ele ficou pequeno também, porque a gente deu o ID para ele de filme index e não definiu nada. A gente deixou ele zerado. Então, ele vai ficar daquele jeito. Aqui é o display block, que eu não coloquei. Igual aspas. Fechou aqui. 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 Esse SRC aqui tá... Ele não tá aqui. Esse SRC ele tá certo. Vamos voltar aqui, atualiza. Beleza. E aí a gente pode fazer essas modificações. Certo? Aí a gente já viu como adicionar ele. Aqui a gente tem a formatação que a gente queria para cada um deles. Deixa eu só conferir aqui a formatação correta para ele ficar bem posicionado. Vamos entrar aqui, nosso index. Vamos adicionar esse iframe. Ele está fechando, não tá? Tá. E aí eu vou querer também o arquivo CSS multimídia para a gente estar comparando. A gente vai voltar aqui nesse iframe. Vamos copiar esse, que é o mesmo que está lá. Só que sem essas formatações que a gente adicionou agora. Vou colar aqui. Beleza. Vou fazer o mesmo com o de cima. Eu adicionei de forma remota. De forma de upload. Então vamos tirar ele daqui e vamos colocar em formato de vídeo mesmo. Ele ficou no mesmo formato que os outros estavam. A gente alterou a capa aqui. O caminho dele vai ser esse. Beleza. Aí a gente salva. Esse é o formato correto que ele deve estar. E aí a gente tem que fazer as alterações CSS. A princípio, a gente vai fazer desse de cima, que é o filme index. No filme index, a gente vai estar colocando o seguinte código. Vai ser o display block, uma posição relativa, um alinhamento para a esquerda, altura e aqui isso aqui. E também a gente vai adicionar o iframe do vídeo, que é esse daqui. Ficou idêntico. Agora a gente salva, vamos voltar a atualizar. Esse ficou muito grande e esse está no tamanho pequeno. Estranho. Eles estão ficando em tamanho diferente. Vamos dar continuidade e depois a gente volta nesse tópico, que deve ser algum desenho também que não está funcionando. Vamos voltar aqui nos nossos slides. Aí a gente fez as formatações CSS e agora a gente vai criar o formulário. A gente criar... Alguém tem alguma dúvida até o momento? Quer perguntar alguma coisa? Com relação a algo que a gente falou? Todo mundo tranquilo? Beleza. Adiantando um pouco, pessoal, mais para frente, para vocês não saírem muito cedo da aula, porque eu tenho um recado para dar no final da aula com relação ao projeto para a próxima aula. Então, quem puder estar ficando até o final, nem que seja uma pessoa do grupo, pelo menos, para estar ouvindo o recado e passando para os demais. Agora a gente vai criar o formulário, vou tentar ser o mais rápido e sucinto que eu conseguir. Aqui a gente vai criar um formulário, ele vai ser dividido em 4 subtópicos, sendo eles identificação do usuário, endereço do usuário, mensagem do usuário e perguntando se ele gostaria de fazer um orçamento.
A gente vai utilizar esses 4 tópicos porque a gente vai estar mostrando todas as técnicas que a gente pode utilizar de um formulário e fazendo com que vocês entendam os diferentes tipos de caixa de texto que a gente pode estar colocando, tanto na identificação do usuário, quanto em endereço, quanto em mensagem. Aqui a gente tem as tags mais comuns, que a gente vai utilizar o form para ele abrir e fechar, a gente usa uma vez só. A gente vai usar também o field set, que ele define o agrupamento de elementos. Por exemplo, um desses vai estar dentro de um field set. Tem a legend, que vai definir um título para um conjunto de elementos. O label, que vai ser utilizado junto com o atributo, que quando os dois trabalharem juntos, vai ser possível um clique em cima da palavra para que ele direcione você à caixa de texto. E isso facilita bastante a vida de quem usa o celular para estar fazendo tipo de coisa. Aí a gente vai ter também a tag input, que seria nossas caixas, e ela tem vários tipos, como eu tinha anteriormente. Aí a gente tem também o atributo size, que define a quantidade de caracteres permitidos. Ele não vai limitar a quantidade de caracteres que o usuário digita, mas sim vai limitar a consideração de caracteres que vão ser lidos para você. Por exemplo, se você colocar um nome completo, aí vamos supor que o Pedro Romualdo Eduardo Filho, segundo, terceiro, do quarto, estava lá e se inscreveu. E você colocou que só 20 caracteres seriam considerados. Vai considerar só os 20 que ele digitou. O restante vai ser desconsiderado. Então, ele vai escrever tudo, porém só vai ser considerado para você essa quantidade que você definiu. O size, ele anda junto com o max length, que esse sim vai limitar a quantidade de caracteres que o usuário pode digitar. No caso é 20, o usuário não pode digitar mais de 20. O placeholder, ele é uma exemplificação do usuário para ele conseguir entender o que deve ser digitado ali. Por exemplo, muitas vezes a gente vê logradouro, e a gente meio que não lembra o que é logradouro. Aí a gente coloca esse textinho para estar explicando para o usuário que é, tipo, uma rua, uma avenida, é uma casa, essas coisas. Então é para isso que o placeholder serve. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, a identificação do usuário, nome, placeholder, nome completo. Aí ele aparece esse cinzinho aqui atrás, na hora que ele dá o primeiro clique já vai sumir. Mas é meio que uma exemplificação para ele estar entendendo. Aqui a gente está fazendo o nosso primeiro código, a gente vai estar formulando o nosso formulário e fazendo já o nosso primeiro sub, que é a identificação do usuário. Eu vou abrir aqui para vocês verem, vou fechar o nosso index e o nosso try, volta nele depois que a gente terminar essa parte. Área de trabalho, aqui a gente vai abrir o formulário, e aí a gente tem o CSS Form. Open CSS Form. Essa guia de formulário ela é bem extensa, então eu vou estar abrindo outra guia que já está feita, para depois que eu explicar para vocês, eu replicar sem precisar estar escrevendo código a código, senão vai demorar muito a aula de hoje. Esse aqui ele já está completo com tudo que a gente precisa. Aqui a gente vai estar definindo o nosso formulário. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a tag form, como está aqui, e dentro dela vai ter os tópicos method, id e o onInput. O id é para a gente identificar, o método a gente possui dois, que é o método get e o método post. O método post ele é um pouco mais lento, porém mais seguro, e o método get é um pouquinho mais rápido, porém menos seguro. As informações todas que forem digitadas do usuário aqui vão ser exibidas no URL do navegador, aqui no caso. Então, a gente tem que... Normalmente, quando são coisas mais confidenciais, a gente usa o post, e quando não, o get. Porque é uma diferença muito pequena entre os dois, que a gente não percebe, mas para o navegador é alguma coisa. Então, a gente vai estar adicionando aqui primeiro o nosso form. Ele tem um fechamento, a gente vai fechar ele lá embaixo. Aqui é o final do nosso formulário. Ele é bem grande, porque tem o endereço. A gente vai adicionar o método.
vai ser post, um ID, form, e o outro que está aqui é o onPut. O onPut, ele vai servir para a gente chamar um cálculo que a gente utilizar. A gente vai chamar ele de calc, abre parênteses, ponto e vírgula. Pronto. Aí a gente adicionou um cálculo que a gente vai fazer no futuro. Ele vai servir para chamar essas funções. Caso a gente use mais de uma, a gente pode adicionar outro onPut. Tá bom? Beleza. Agora a gente volta aqui. A gente vai criar um field set com identificação do usuário. E dentro desse field set, a gente vai utilizar o atributo ID. E depois do ID, a gente vai colocar o sinal de maior e já vai abrir a legend. E esse field set vai ser fechado depois da nossa data de nascimento. Então, a gente vai vir aqui, field set, fechar ele depois da data de nascimento, que eu acabei de falar. Aqui dentro a gente vai ver o ID. O ID dele, qual que é? Usuário. Definido o ID, a gente vai colocar o legend. O legend ele tem um fechamento, que é aqui no final. E ele vai estar definindo essa parte. Quando a gente voltar para a nossa página de formulário, ele já vai estar... Esse aqui, agora sim. Agora ele abriu aqui a identificação do usuário, nome, senha, e-mail, sexo e data de nascimento. Aqui ele definiu toda essa parte aqui como parte do field set, e esse sendo o título dele. Agora a gente vai estar adicionando elemento por elemento. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um parágrafo para cá. Depois a gente vai adicionar um label e depois um input. Vamos lá. A gente vai adicionar um parágrafo, um label. A gente fecha esse label, coloca um for nome, e aí a gente vai fechar esse label. Mas antes de fechar o label, a gente vai digitar o nosso input. O nosso input, dentro dele a gente vai possuir o tipo, o name, o ID, o size, o excelente, o place que a gente quiser. Então a gente vai pegar aqui e vai adicionar todos esses. Eu vou já copiar para não perder muito tempo. Beleza. Aqui eu esqueci de abrir o nosso input. O input, a gente vê aqui que ele não tem um fechamento, vai ser só uma tag. Ele vai abrir aqui, vai fechar aqui e a gente fecha o parágrafo. E ele vai ser adicionado dessa forma. A gente fechou o parágrafo aqui, definiu o max placeholder, o size, o name, o ID dele, lembrando que o ID dele tem que ser igual ao for, porque aí ao clicar no nosso nome, a gente já vai ter direção, ele vai estar direcionado para o nosso input. Vou salvar aqui, que aí visualmente fica mais fácil de vocês estarem entendendo. Atualizei. Quando eu clico na caixa, ele já vai me aparecer. Agora, se eu clicar aqui no nome, ele também vai direcionar para cá. E é isso que vai facilitar a vida dos usuários mobile, tanto para a gente também. Vou clicar. Depois de adicionar o nome, a gente vai adicionar a senha, e-mail e sexo. Lembrando que aqui o tipo é texto, e aqui a gente vai estar adicionando um tipo para a nossa senha. Vou pegar aqui o de senha, vou copiar, vou colar aqui. A gente colocou o label for senha, senha 2 pontos, fechou o label, abriu o... Deixa eu ver se a gente fechou o label nesse. A gente não fechou o label aqui, né? Então a gente ia ter fechado o label aqui. Beleza, agora dá certo. A gente fechou o label, abriu o input, colocou o type password. Password quer dizer que aquele é um campo de senha.
Depois a gente define o ID, size, max length, placeholder e foi isso. Definido isso, ele vai ter um campo de senha. Então eu vou atualizar aqui para vocês verem como que fica quando digita uma senha. Ele vai ficar com bolinhas. Como eu defini 8, ele só vai até o 8. Beleza? Agora o e-mail. No e-mail a gente cola. A gente vai utilizar o type e-mail e o restante é similar aos outros. O type e-mail ele vai servir para verificar se o que o usuário está digitando está em formato de e-mail. Ele não vai verificar se aquele e-mail é válido, mas sim se ele está em formato de e-mail. Por exemplo, luiz@usp.br, está no formato de e-mail. Agora eu colocar luiz.usp.br, ele já não vai aceitar, porque não tem o arroba. Essa é uma parte inteligente que a gente tem. Agora a gente vai adicionar o sexo do usuário. Para isso, a gente vai utilizar outro field set com a legenda sexo. Aí a gente vai usar o type rádio. Esse type rádio ele permite que a gente selecione um elemento desse field set. Aqui a gente tem o field set que contém apenas 2 inputs. Então ele vai poder selecionar apenas um desses dois. Um masculino, outro em feminino. Beleza? Tem o for, que é o que eu tinha falado. Que a gente pode clicar no nome que ele já vai ser direcionado. Aí ele salva, ele vai exibir isso daqui como legenda e embaixo sexo. Beleza? É do outro lado. Aqui, atualiza. Ele vai exibir assim, como eu tinha falado do field set. A gente pode selecionar apenas uma opção. E aí agora a gente vai adicionar a data de nascimento. Para adicionar a data de nascimento, a gente vai utilizar o type date. O type date ele vai permitir que o usuário digite uma data e vai abrir um campo de data. Aí aqui a gente tem o name e o ID, que já é comum. Meu Deus, outro país. Atualiza. Aí aqui a gente tem o dia, por exemplo, 23 de 3 de 2001. Ele já dá o ano certinho. Beleza? Na field set, a gente vai para o nosso endereço do usuário. Para adicionar o endereço do usuário, a gente vai fazer a mesma coisa, vai adicionar o field set aqui, vai fechar ele aqui embaixo, antes da mensagem, e a gente vai fazer as definições do field set. Esse field set ele vai ser tratado dessa forma, com o ID é a legenda, e em seguida a gente vai adicionar o logradouro. O logradouro que eu falei para vocês, ele vai ser um texto, vai ser normal, e aí a gente vai precisar adicionar depois o número da casa do usuário. Isso. A gente apagou aqui para eles ficarem alinhados. Dá um Enter. Dá uma diferença. Beleza. Logradouro, a gente tem o endereço. Aqui a gente tem um for, que deveria ser endereço. Então ele não vai chamar de forma correta. Agora sim. O tanto de letra que a gente quer, o limite, o placeholder, rua, avenida, rodovia. E aqui o número. Para o número da casa, a gente vai adicionar o tipo, o type number, que ele vai definir que aquilo é só para número. A gente poderia colocar um type text, mas o usuário poderia digitar letras. Então, o type number ele é mais bem visto por conta disso, que o usuário só poderia digitar números. Agora a gente atualizou aqui. Endereço, logradouro, aí a gente vai digitar. E aqui a gente tem um número. Aí ele pode digitar também o número que ele quiser. Certo? Voltando para cá, a gente definiu também o min e o max. O número mínimo que ele pode digitar é 0 e o número máximo que ele pode digitar é 99999. Aqui eu poderia colocar 1, porque casa 0 não existe, mas deixei 0 opcional. E quando a gente está fazendo a formatação para um formulário usual, a gente tem que levar isso em consideração. Em seguida, a gente vai adicionar
a caixa de estado, que ele vai falar para a gente qual é o estado dele. Esse é um parâmetro bem repetitivo. Coloquei aqui todos os estados que tem no Brasil. Essa parte vai demorar bastante. E para isso a gente vai utilizar o for estado. A gente colocou aqui em cima, que ele vai estar escrito. E a gente coloca um select name id. A gente vai usar o select, a gente não vai usar nenhum type, porque ele vai selecionar o estado que ele mora. E cada opção que a gente quiser, a gente vai adicionar o option. O option ele vai definir uma opção para cada. E por fim, a gente fecha o select e fecha o nosso parágrafo. A gente vai atualizar e ver aqui como que ele fica. Aqui, ó, a gente vai clicar e aí ele vai poder escolher. Essas opções, elas vão, nesse caso, elas precisam ser digitadas à mão, mas se a gente estiver usufruindo de SQL ou PHP, essas informações podem estar em uma planilha que a gente não precisa estar fazendo essa definição de opção por opção. Certo? Agora a gente vai definir a cidade do usuário. Para a cidade eu coloquei apenas as capitais, mas isso também pode ser feito por um banco de dados, igual eu falei agora para o estado. Aí, quando você usar esse banco de dados, ele vai te dar todas as cidades do Brasil e se adiciona ele, ele vai estar fazendo essa formatação, para a gente não ter que ficar digitando cidade por cidade. A gente adicionou aqui. Aqui a gente já fez um pouquinho diferente. A gente adicionou um parágrafo, a label, cidade, for, tudo certinho, está direcionando um para o outro. E aí a gente pegou e criou um input do tipo texto. A gente colocou o name, o max length, size, placeholder, e aí a gente adicionou a list cidades. Esse list cidade vai fazer com que todas as opções que estejam dentro dessa lista estejam presentes para estar dando um atalho ao usuário. Por exemplo, ao ele digitar tantas letras, apareça as opções semelhantes a que ele tem. Aqui tem. Eu vou exemplificar para vocês já já. Aí aqui a gente cria um data list com o ID cidades igual ao do list e a gente adiciona as opções. Abre um option, coloca o value, que é o que a gente quer, e aí a gente fecha e fecha o option. Aqui eu coloquei a capital de todos os estados. Elas estão aqui porque elas são as mais comuns. Aí a gente salva. Ao executar o código e estar digitando a cidade, além de aparecer aqui, eu vou digitar que eu sou de São Paulo. Já vai aparecer São Paulo, São Luís, ou só o S. Vai aparecer todas que tem letra S no nome. Isso é uma forma de facilitar a digitação do usuário para preenchimento mais rápido de um formulário. Feito isso, a gente vai utilizar a próxima subtópico, que vai ser o field set. O field set de mensagem do usuário. Aí a gente vai estar adicionando um legend, dá um Ctrl X, apaga, Ctrl V. Aí a gente salvou, voltou para cá. E aí a gente vai adicionar essas duas caixas. E aí a gente vai estar fazendo o uso. A gente vai estar fazendo o uso do parágrafo, do label for grau. E aí ele já vai direcionar para cá. Aqui eu coloquei o mínimo para ele ficar de um lado e o máximo ficar do outro. Quando a gente utilizar o type range, ele quer dizer que a gente vai puxar uma barrinha. Ou seja, essa barrinha ela vai ter um começo e um fim. E um intervalo entre cada ponto. Aqui no min a gente define o mínimo, no max o máximo, e step a gente define esse intervalo. Que eu coloquei um intervalo de 2, ou seja, ele vai só passar de 2 em 2. Nesse caso da mensagem de baixo, eu adicionei um text area. Esse text area ele serve para definir uma área de texto maior do que o que a gente digita no text, que aí é um pouco limitado. Agora, se eu quiser definir uma caixa grande de texto, eu vou colocar o text area e vou definir quantas colunas e linhas eu quero. Por exemplo, eu quero 25 colunas e 3 linhas, ou seja, 25 caracteres em cada linha vai caber. Então já dá um total de 75 caracteres, é um tanto até que bom.
eu posso estar aumentando para a quantidade que eu quiser, porque ele não tem limite igual o text. Aí aqui a gente vai salvar, vamos executar para ver o resultado do que a gente está fazendo. O range que eu falei para vocês, ele está mexendo de 2 em 2. Posso colocar de 5 em 5, de 1 em 1. Aqui é o nosso text area, que ele vai permitir 25 caracteres por linha e vai permitir 3 linhas dentro de uma forma que o usuário possa ver, porque se a gente subir, elas ainda estão sendo consideradas. Então, é apenas um delimitador dessa área, mas não do texto que está aqui dentro. Ele pode digitar, por exemplo, 7 linhas e 70 caracteres que vai considerar, porém só não vai estar aparecendo para ele vai ter que ficar baixando para ler. Certo? Feita essa parte, a gente vai para a parte de gostaria de fazer um orçamento. Nessa parte de gostaria de fazer um orçamento, eu vou copiar essa parte toda e eu já explico aqui para vocês como que está cada partezinha. Certo. Aqui a gente abriu o field set, deu o ID para esse field set, abriu uma legenda, a gente esqueceu de dar IDs para os outros field sets, a gente vai ter que voltar dando os IDs também. A gente abriu a legenda, gostaria de fazer um orçamento, e aí a gente adicionou o nosso primeiro comando, que foi o input type checkbox, ou seja, ele vai adicionar uma caixa onde o usuário pode selecionar, que vai ter o seguinte texto descritivo: quero fazer um orçamento e ver uma data disponível para a viagem. Aí eu deixei o atributo check de já ativado para quando ele entrar nessa parte já está ativado, porque normalmente os meus usuários vão fazer um orçamento quando estão mandando uma mensagem. Caso ele não queira, ele vai fazer, por exemplo, uma reclamação, ele pode tirar isso na hora que ele estiver lá. Ele vai clicar e vai sair essa seleção. Então, eu posso deixar isso pré-selecionado com o atributo checked ou select no caso do sexo que a gente adicionou aqui em cima. Por exemplo, eu estou fazendo um site que tem maior interação de homens, eu já deixo o masculino selecionado, ou deixo o feminino selecionado. A gente pode estar fazendo isso também para deixar o preenchimento mais rápido para o usuário. Feita essa parte, a gente foi para quantidade de pessoas. Para a quantidade de pessoas, a gente definiu o label, definiu o type number. Definido o type number, o usuário digita em um mínimo e um máximo de pessoas e um value que ele pode, que já vai ser descrito. Ou seja, quando ele entrar já vai estar escrito que é 1. Aí ele pode aumentar e pode diminuir, mas o valor inicial é 1 porque se ele está querendo fazer o orçamento, é óbvio que uma pessoa está querendo ir já. No outro a gente utilizou quilômetros a serem viajados, que é type number também, tem um valor mínimo, tem um valor máximo, e vai começar com um value de 1000. Aí, por último, a gente colocou um preço total aproximado, do tipo text, o name, o ID, um placeholder, valor total a pagar, e um read-only size. Esse read-only size, ele não vai permitir que o usuário mexa naquele valor, porque essa caixa ela vai dizer para a gente o preço que vai ser aproximado daquela viagem. Então, quando o usuário digitar esse valor, esse cálculo vai ter que ser automático. E a gente vai fazer isso agora em JavaScript. E para que ele não possa modificar, para ele não alterar e falar, não, estava escrito que era R$1 essa viagem. A gente utiliza esse parâmetro e define a quantidade de casas que a gente quer permitir. Por exemplo, 12. Uma quantidade grande. E aí a gente coloca um placeholder, valor total a pagar. Aí a gente colocou uma legenda aqui de somente ida, que foi um A que a gente definiu, e a gente vai formatar ele lá na frente. Aí agora a gente pode fazer o cálculo e adicionar um botão. Primeiro vamos adicionar esse botão, porque o botão é facinho da gente estar adicionando. Basta a gente criar o input e utilizar o type submit, com, por exemplo, um ID botão, que é para a gente formatar ele. No valor, a gente digita enviar, que vai ser o valor que vai estar escrito dentro do botão.
vamos estar atualizando aqui, ele já vai atualizar aquela parte inteira de baixo. O checkbox que eu falei para vocês, aqui é onde o usuário vai modificar, ele pode estar tanto colocar, por exemplo, 12, ele vai aceitar, porém não vai ser enviado para o nosso banco de dados, porque a gente permitiu apenas 10. Quilômetros a serem viajados, aqui ele pode alterar também, e esse valor vai ser carregado automaticamente, e esse é o botão que a gente criou para enviar o formulário. Agora a gente já tem o nosso formulário, a gente vai fazer as formatações CSS dele. Para fazer as formatações CSS, vamos utilizar o form. Antes da gente fazer as formatações CSS, vamos adquirir o valor total que a gente tem aqui. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai utilizar a tag script aqui em cima, antes de chamar a nossa função, depois de chamar a nossa função JS, porque a gente pode adicionar vários scripts se a gente quiser. A gente dá um enter aqui, e aí a gente vai fazer este cálculo. Para a gente estar fazendo esse cálculo, a gente vai ter que definir uma função. Essa função, a gente vai chamar ela de calc total. Essa função calc total, ela tem que ser definida no onPut que a gente coloca aqui no começo. Então a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, ele chamou a função que eu queria. E aqui a gente vai fazer o cálculo. Para a gente fazer o cálculo, a primeira coisa que a gente faz é chamar a função e abrir uma chave. Em seguida, a gente vai adicionar as variáveis que a gente quer. A gente vai utilizar duas variáveis, a quantidade e pessoas, para fazer esse cálculo. A gente pode utilizar a quantidade como um parse float. Suponhamos que ele quer viajar 1.000 quilômetros e 200 metros. Aí ele pode colocar uma vírgula. Então, quando a gente utiliza o atributo float, ele vai aceitar essa vírgula como um parâmetro decimal. Quando a gente utilizar o int, ele não vai permitir. Se ele digitar 1.5, não vai ser considerado. Se ele digitar 1.32, também não. E o que a gente vai fazer aqui é chamar essa variável quantidade e pegar o elemento que o usuário digitar. Por exemplo, ele digitou lá em quantidade que ia ser 1.000 quilômetros, por exemplo. Aí aqui eu coloquei o quant, que foi o ID que eu defini para aquela caixa de texto. Vou descer lá embaixo para vocês verem. Olha o quant aqui, ID quant, quilômetros a serem viajados. Você vai pegar o valor que está digitado aqui. No outro, eu defini o QTD, que é relacionado à quantidade de pessoas. A gente desce lá embaixo, QTD, é o ID, tá certinho. Então, quando eu utilizar o document.getElementById, ele vai pegar o que está no elemento com esse ID. Quando eu refiro ao ID certo, ele vai dar certo. Eu coloco um ponto value para ele definir isso como um valor. Feito isso, ele já pegou as duas variáveis que eu quero, e aí é só fazer o cálculo que eu preciso. Eu peguei aqui a quantidade, que é os quilômetros a serem viajados, vezes 0,11. Esse 0,11 foi um valor que eu defini por quilômetro, um valor a ser considerado por quilômetro rodado. Se ele quiser andar 1 quilômetro, vai ser 11 centavos. Foi um valor que eu acabei definindo, vendo umas médias que eu fiz da tabela do site que a gente definiu no index. Em quantidade, vai ser as pessoas. Em quantidade, vai ser os quilômetros viajados multiplicado por uma média do valor da bagagem. Se a viagem é muito longa, o valor da bagagem é maior. Se a viagem é mais curta, o valor da bagagem é menor. E isso tudo vai ser multiplicado pelas pessoas, que cada pessoa vai considerar o mesmo valor. Aí eu peguei aqui, fiz essa multiplicação, somei com essa multiplicação, sempre utilizando parênteses, porque senão vai dar erro no cálculo. E aí eu peguei esse resultado que a gente teve, que foi o total, e defini ele para uma variável. Aí eu fui lá, peguei o ID, document.getElementById, val total, que é onde a gente quer colocar o nosso valor, aqui no preço total aproximado. O ID dele é val total. Então a gente vai estar adicionando o valor desse total nela. Para isso a gente vai colocar que o val total é um valor e ele é igual a total. Esse toFixed que eu coloquei é para ele definir a quantidade de casas decimais. Então, se eu definir 15, o usuário não vai me pagar esses centavos a mais,
porque a casa de centavo é só 2. 10, 20, 12, 13 centavos. Não tem 135, no caso. Então, eu coloquei em um toFix 2, mas aí a gente pode estar alterando dependendo da situação. Ou não colocando nada para ele colocar o valor exato. Feito isso, a gente atualiza. Vamos voltar aqui, te dá um F5, vamos trocar para 1001 e aí ele vai atualizando automaticamente. Se ele quiser 2 pessoas, o valor vai dobrar, 3, 4, 12, 144 pessoas, aí vai ter um valor. Se eu deixar no 0, ele vai para 0. Se eu apagar, ele vai me dar nada. Certo? E aí agora a gente vai fazer a formatação em CSS. É bem rapidinho, tá, pessoal? Provavelmente já está acabando. Vou fechar esse formulário, já vou pegar o outro que está mais fácil, para a gente não atrasar mais ainda. A gente vem aqui, projeto com formatação, turismo e é o CSS que eu quero, forma. Beleza. A gente vai primeiro definir o tamanho do nosso form que a gente quer. Eu vou copiar e colar aqui. A gente quer que ele seja de 500 pixels e que ele esteja centralizado. Feito isso, ele vai ter uma dimensão e vai ficar no meio do nosso site. Já definimos algo para ele, com um visual melhor. A gente quer que o input e o text area tenham uma fonte sans serif, uma font right normal, ou seja, não vai estar negrito, não vai estar muito claro, vai estar normal, um tamanho de fonte 13 e uma cor de fundo de preto um pouquinho mais claro. A gente vai copiar e colar aqui. Vamos salvar. Aí aqui a gente tem esse destaque que a gente acabou de colocar. Em seguida a gente vai colocar o comando hover para quando a gente passar o mouse por cima, quer dizer, isso aqui é branco. O pessoal fala, vai preto é branco. Aí ele fica com o fundo branco. Aí nesse input a gente vai estar colocando para ele modificar para cinza. Quando o usuário passar o mouse por cima de cada texto, ele passa a ser cinza. Esse é o diferencial de cada um. Tanto para esse, tanto para o text area que não tem um input. Feita essa parte, agora a gente vai alterar a nossa legenda e o nosso parágrafo. A legenda a gente vai definir uma cor para ela, a gente quer ela em negrito, a fonte dela vai ser 13 e sans serif também. O texto vai ser alinhado para a esquerda e vai ter um text dentro de 10 pixels para ele dar um espaçamento. Aqui, ó, ele já deu um espaçamento e já deu uma formatada. Agora a gente volta e vamos adicionar a legenda, esse a legenda que foi aquele somente ida que a gente colocou. Vamos deixar ele bem pequenininho e uma fonte sans serif também. Em seguida a gente vai formatar o nosso botão para ele ficar mais bonitinho. Para a gente formatar o botão, a gente não precisa deixar ele com nenhum valor aqui no nosso HTML. Então a gente pode apagar ele aqui e aí a gente vai fazer a formatação com uma imagem. A gente vai colocar a imagem do botão, que é um botão enviar, sem repetir ele vai ter uma posição relativa, a altura dele vai ser de 133 pixels por 45, ele vai ter um top de -10 e um left de 20. E o cursor dele vai ser o pointer. Eu posso mudar o cursor para o que eu quiser. E lá no nosso documento de definições HTML e CSS eu coloquei uma lista de cursores para vocês também. Aqui eu vou atualizar, a gente vai verificar o botão. Ele está aqui. Vamos terminar de fazer a formação CSS, porque a gente diminui ele um pouco para baixo. Feito isso, a gente vai alterar os nossos field sets para eles terem uma borda e uma margem de 20 pixels. Com essa margem, o nosso botão vai ficar em um lugar legal, porque eles vão dar um espaço entre eles. Aí ele já ficou mais centralizado. E aqui ele já tem uma forma de formulário mesmo, e ele já está bonitinho para a gente estar enviando para o usuário. Mas uma coisa que a gente vai fazer para dar um diferencial vai ser adicionar imagens no fundo de cada
de cada field set. E aqui a gente tem também o field set de sexo, que ele está muito grande aqui, então a gente vai definir ele um pouquinho menor, para não ficar gigantão. Feito isso, a gente vai adicionar as imagens. Vamos copiar todas as imagens, aí a gente referencia certinho os IDs delas e o lugar onde elas estão. Aqui a gente utiliza o no repeat e aqui a gente utiliza 95%, que vai ser relacionado à posição que a gente quer para ela. 0% ela estaria no canto superior esquerdo. Se a gente colocar 100%, no canto inferior direito. Então a gente colocando 95%, ela vai estar um pouquinho para a esquerda do 100%. E um pouquinho para cima também. Que a gente ficou 95, 95. A gente salva, atualiza, ela vai alterar todas as imagens, menos a mensagem do usuário. Por que ela não atualizou essa? Porque a gente não deu o ID. ID, mensagem. Pronto. A gente atualiza aqui, ela apareceu. E aí a gente está com o formulário pronto. A gente tem o formulário pronto. Quando a gente clica em enviar, ele volta para o nosso site, porque ele não tem um lugar para enviar os nossos dados ainda. Se a gente quiser fazer isso, a gente teria que fazer uma vinculação ou com PHP ou com banco de dados, com outra forma de puxar os seus dados. Tem também parâmetros na internet que a gente consegue fazer que ele vinha para o nosso e-mail, porém o site ele tem que estar hospedado. Então, é uma coisa que vai ajudar, porém ele precisa estar hospedado e não daria para a gente estar demonstrando aqui agora. E aqui a gente finaliza o nosso formulário, nosso praia está ok, cachoeira também. Eu só vou procurar a questão do vídeo do home que ele não está ficando no lugar certo, e na próxima aula eu falo para vocês. Eu até esqueci dos slides que eu deixei aqui. Aqui a gente parou a identificação do usuário, a gente já fez, a formatação do HTML. Aqui a gente tem de forma resumida como que a gente fez todas as partes. Então, como eu fiz bem rapidinho, se vocês quiserem voltar aqui para ver, porque eu não queria estender tanto a aula, mais do que já estendeu. Aqui a gente tem todas as partes, até o JavaScript, adicione o botão, a formatação CSS completa, e aí aqui a gente tem a atividade. A atividade de hoje, ela vai ser a entrega do nosso projeto. Acho que a atividade do projeto já foi postada, e aí vocês podem anexar o projeto lá até o dia 31/3. O que eu queria falar com vocês é com relação à apresentação de quarta-feira, que eu tinha falado que seria obrigatória a apresentação, porém surgiram muitos grupos e não daria para apresentar em uma aula. Isso aconteceria em 2 aulas, e a gente não tem 2 aulas, marcar um novo horário com vocês, eu acho que não seria legal. Então, eu queria pedir para vocês que respondam o formulário que eu postei no Classroom também. Esse formulário ele contém 2 perguntas. Uma é o seu grupo, quem são os integrantes do seu grupo, e a segunda é se vocês querem fazer a apresentação, sim ou não. Quem puder estar fazendo a apresentação, eu vou ver, eu vou ajudar, eu vou comentar, a gente vai corrigir alguma coisa, se tiver que corrigir, e a apresentação tem que durar por volta de 5 minutos no máximo. Pode ser 1, pode ser 2, mas o máximo é 5 minutos. Então, eu queria pedir para vocês responderem esse formulário falando se querem ou não querem apresentar. Aí eu consigo montar uma ordem de apresentação e para a gente estar fazendo tudo no tempo certinho e não extrapolar muito a aula. E a apresentação vai ser quarta-feira. Então, peço que vocês, por favor, respondam este formulário. O projeto deve ser postado no Classroom antecipadamente à aula. Então, até meio-dia, dia 31, a atividade vai estar aberta para vocês entregarem. E o arquivo deve ser no formato zip. Lembrando que o nome de todos os integrantes do grupo deve estar em algum lugar no site, tanto no rodapé, quanto no nome do arquivo, quanto em alguma parte do site, mas que esteja visível, que dê para eu ver. No formato zip, vocês vão colocar todos os arquivos que vocês utilizaram. Fonte, imagem, vídeo, áudio, o arquivo HTML, o arquivo CSS, o arquivo JavaScript, tudo que vocês utilizarem, vocês têm que me mandar, senão quando eu executar, ele não vai aparecer para mim, e aí o site vai estar incompleto. Tá bom?
Aqui eu coloquei o formulário e aqui a gente tem a entrega do projeto final. Eu coloquei o que o projeto deve conter, aonde vocês têm que enviar e como enviar, e o objetivo dessa atividade. Aí vocês vão adicionar aqui o arquivo .zip com o nome dos integrantes, se quiser fazer no comentário também, mas tem que ter dentro do arquivo zip também. E esse é o formulário que eu falei para vocês de interesse em apresentar o projeto final. Que aí a gente já viu o projeto, já corrigiu alguma coisa, já viu alguma parte do código, quiser tirar dúvida, a gente já faz tudo isso para quem estiver apresentando. E caso estiver tudo ok, aí não tem correções. Uma pessoa já respondeu e uma pessoa só de cada grupo responde, tá, pessoal? Então, não precisa responder todo mundo. Uma pessoa respondendo já tá ótimo, porque já vai mencionar todos os integrantes do grupo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é com relação ao formulário. O formulário que a gente criou aqui. A gente criou esse formulário, mas uma forma que a gente pode fazer de colocar um formulário através desse formulário do Google. A gente vem em enviar, aqui a gente tem a opção de incorporar e a gente pode estar colocando ele no nosso site também. Aí ele tem aqui a largura e a altura, que a gente pode alterar tanto aqui quanto no final do código dele aqui. Aqui no final do código dele a gente tem o widget e o height. Aí pode estar adicionando o formulário do Google também. E por enquanto é isso. Como tem vídeo, não pode enviar o Drive com todos os arquivos. Como tem vídeo, não pode enviar. Pode ser também, pode enviar o link do Drive que eu consigo estar baixando também. Pode ser. Forma que for melhor para vocês der para enviar tudo. Porque se enviar arquivo por arquivo, pode ser que não dê certo. Aí o formato zip ou no Drive tá tranquilo. E com relação ao de hoje é isso, pessoal. Não tem mais nada. A gente meio que já finalizou o nosso mini curso também. E obrigado a todos que estavam aí todos os dias acompanhando todas as aulas. E na próxima aula a gente se vê para ver esse projeto, como ficou, se deu para render bastante. Pode entregar, Daniel, pode entregar as outras atividades. Se entregando ela até sexta-feira, tá de bom tamanho também. Serve para todos os outros também, tá, pessoal? Enviar até sexta-feira, que aí eu já consigo fazer a correção de todas as atividades. E quando eu fizer a correção, quiserem me chamar no WhatsApp para tirar dúvidas também, pode chamar, tá bom? Que aí eu ajudo vocês, a gente vê mais um pouco. E aí na próxima aula eu vou procurar um pouquinho para mostrar para vocês como hospedar um site, como adquirir um domínio e como vocês podem dar continuidade para essa nova linguagem que vocês estão aprendendo agora, que foi o HTML, CSS e JavaScript. Então, o próximo passo é PHP, banco de dados. Vou ver se eu acho algum mini curso gratuito para mandar para vocês na próxima aula, tá bom? Eu vou finalizar a gravação, tá, pessoal? E quem quiser tirar dúvida, fica à vontade.